Fala galera do De Fora para Dentro, meu nome é Fabrício Kika e nesse vídeo nós vamos falar sobre aquilo que não te contam quando você está planejando mudar, imigrar, sair do Brasil. Vou falar sobre a minha experiência de ter morado em 5 países diferentes e vou falar sobre uma pesquisa que eu fiz rapidinho para entregar alguns dados melhores para vocês. Como eu já falei, eu tenho 3 nacionalidades, já morei em 5 países diferentes e tenho alguma experiência com esse processo de imigração. Então vou dividir aqui com vocês. Antes de a gente começar esse bate-papo, vocês fazem o mínimo aqui para dar uma força para gente. Quer deixar o seu like, se inscrever no canal e marcar o sininho de notificação. Esse vídeo também é fruto das perguntas que a gente recebe aqui no canal, tanto nos comentários, quanto através do e-mail ou nas nossas redes sociais. Então a gente tem preparado esses vídeos onde a gente combina aquilo que a galera está perguntando e um pouco da experiência que a gente tem. Eu vou soltar a vinheta de abertura aqui desse vídeo. Enquanto isso, você deixa o like, você se inscreve no canal, você compartilha esse vídeo com a galera que você conhece, que está pensando em sair do Brasil, ou a galera que já está fora do Brasil, para ver se eles concordam ou não. Se você já estiver fora do Brasil e quiser dividir a sua experiência, escreve aqui no comentário. Ajuda muito o canal. E se você tiver uma dúvida, também escreve no comentário. Vou soltar a vinheta e a gente começa esse bate-papo na sequência. Bom, eu vou começar com aquilo que é fruto da minha experiência e de uma pesquisa que eu fiz aqui para o canal. Bom, eu encontrei um dado que reflete de maneira irrefutável o que é, para mim, um dos maiores problemas que o imigrante, aquele que sai do Brasil e vai para um outro país, enfrenta, que é o erro de orçamento. Uma ONG, que ajuda imigrantes legais na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, fez uma pesquisa com 5.400 imigrantes entre 2018 e 2020. 96% das pessoas entrevistadas disseram que subestimaram o orçamento. Desses, 63% subestimaram o seu orçamento de morar fora do Brasil em 50% ou mais. Ora, isso quer dizer que mais da metade, 63, quase 2/3 das pessoas que saem do Brasil, de imigrantes, eles vão para fora do Brasil e eles erram o orçamento em 50%, o que quer dizer que, na verdade, eles têm metade do tempo, no país estrangeiro para se organizar. Isso numa generalização grave. É claro, isso muda de país para país, existem situações diferentes. Mas, no geral, o que esse dado reforça é que estrangeiros, imigrantes, quando estão saindo do Brasil, eles não incluem tudo o que precisa nas suas contas. E é claro, é muito difícil você de fora do Brasil, você saber exatamente o que acontece. Eu posso dar um exemplo, que é a questão da locação de imóveis, por exemplo. Você quando vai alugar um imóvel, aqui na Nova Zelândia, na Europa, em muitos lugares na Europa, na Austrália, você é mais fácil do que no Brasil, né, no Brasil tem aquela questão do fiador, do garantidor, enfim, seguro. Aqui não. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, você paga de 3 a 4 semanas de aluguéis, mas em alguns lugares você pode pagar até 6 semanas de aluguel adiantado, fica depositado numa conta do governo e assim que acaba a sua seu período de locação, há uma inspeção e esse dinheiro é retornado para você. Eu nunca tive problema com esse retorno de dinheiro, mas eu já ouvi falar de pessoas que tiveram. Mas, por exemplo, como há uma variação de 3 a 6 semanas, você pode estar prevendo, lá, 3 ou 4 semanas e você ser solicitado 6 semanas, por exemplo. Às vezes a taxa para mudar, você às vezes tem que pagar, por exemplo, as instalações de eletricidade, internet, essas contas, isso tudo vai somando, isso se torna um número muito complicado. Outra coisa, eh que é um erro crasso também nessa orçamentação, e também está ligado com outro ponto, é a questão da documentação. Antes de você imigrar, normalmente lhe é solicitado um número exagerado de documentos, é um processo burocrático. Imigração é um processo burocrático. E às vezes as pessoas subestimam o quanto essa documentação vai custar. No meu caso, por exemplo, quando eu estava imigrando para Nova Zelândia,
eu fui através de um visto de estudante. Mas como eu já tinha mais de 35 anos, houve algumas complicações e mais exigências. Então, eu morava em São Paulo, eu tive que ir a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, solicitar documentos na universidade, não consegui fazer por e-mail na época, fui até a universidade, até consegui, mas demoraria demais. Então, fui até lá. Aí eu tive que solicitar documentos nos Estados Unidos também, porque eu tinha estudado nos Estados Unidos, o documento do Canadá veio rapidamente. Enfim, isso demora e custa muito dinheiro também, a questão da documentação. Outra coisa da documentação, que a galera não te conta, é que a documentação sempre demora mais do que você imagina. Então, se você tiver um deadline, muito curto, você vai ter problema com a documentação. E aí, para não ter problema com a documentação, o que você faz? Você paga, sempre tem uma taxa de emergência. Aí você paga essa taxa de emergência e é mais dinheiro, que sai. Um outro ponto, e esse talvez seja o ponto mais frustrante para os imigrantes, particularmente brasileiros, indo para um país mais desenvolvido que o Brasil, é o não reconhecimento da sua experiência profissional. E esse não reconhecimento da experiência profissional, que é um pouco, de discriminação ao estrangeiro, né, às vezes até uma questão racial, é uma coisa que também acontece no Brasil, diga-se de passagem, né. Eu comecei a olhar isso com outros olhos. É claro que há um componente de preconceito, óbvio que há. Mas há um componente profissional importante também. Por exemplo, um exemplo claro, um amigo meu, arquiteto, veio à Nova Zelândia sem trabalho, sem visto, ele veio como turista e decidiu aqui na Nova Zelândia começar a procurar emprego. O local não tem absolutamente a menor ideia de quais são os requerimentos para visto. Eu mesmo esqueci também alguns detalhes, eu não sei. E se você me perguntar do Brasil: "Ah, eu sou estrangeiro, preciso de um visto de trabalho, como é que funciona?", o brasileiro não sabe. O local, a pessoa local não sabe exatamente quais são os detalhes de visto e etcétera. Esse meu amigo chegava, ele até conseguiu algumas entrevistas aqui como arquiteto, e na entrevista ele perguntava: "Vem cá, você sabe como é que é a questão do visto?", os caras: "Você não tem visto?", "Não". "Ah, então não sei". E o cara não conseguia, progredir. Mas isso é um detalhe, até um desvio do assunto principal. O assunto principal é o não reconhecimento da experiência. Esse meu amigo fez uma entrevista, e essa entrevista que ele fez, ele foi super bem, ele já tinha melhorado a performance dele em entrevista, ele falou que resolveria a questão do visto, mas ele não conseguiu o emprego. Curiosamente, como o mercado da cidade onde eu trabalho é muito pequeno, algumas semanas depois, eu conheci uma pessoa que o entrevistou. Ele foi dar aula na faculdade onde eu dou aula. E nós conversamos sobre o caso, e ele me disse uma coisa, eh importante. Enquanto meu amigo dizia que ele tinha sofrido preconceito, que não era contratado porque ele não era da Nova Zelândia, o entrevistador, que agora estava dando aula na faculdade comigo, disse claramente: "Não, não é isso. Ele não conhece nada das leis locais. Nada. Ele não tem experiência nenhuma aqui no país". Então, quando eu perguntei sobre a lei da construção, que é a NZ 3604, ele não sabia nem do que eu estava falando. Então, eu não tinha tempo de contratar uma pessoa que não tinha essa experiência. Tem esse caso, ou seja, a falta de conhecimento do local lhe coloca uma série de barreiras, mas se não houver essa exigência, talvez haja um pouco de preconceito, como há no Brasil também, por exemplo. Você trabalha numa empresa e chega alguém que tem uma experiência similar com a sua, mas que veio da Bolívia, por exemplo. Há uma tendência em algumas pessoas, não todas, há uma tendência em algumas pessoas de achar que, por não ser do Brasil, ser de um país menos desenvolvido, aquela experiência tem menos importância. Isso acontece. Eu não estou justificando, eu acho errado, sofri com isso em várias situações. Esse tipo de coisa pode ser contornado se você tiver experiência estrangeira em outros países, se a sua experiência for muito maior. E um caso clássico aqui é um outro amigo meu, esse imigrou para aqui, pra Nova Zelândia, agora é residente aqui na Nova Zelândia. Ele veio estudar, depois de estudar, não fez um curso de mestrado, ele tem direito a 1 ano de visto de trabalho, ele conseguiu um subemprego aqui, e depois ele conseguiu um emprego um pouco melhor como gerente, de projeto numa cidade, na Ilha do Sul, aqui na Nova Zelândia. Mas por outro lado, o nível que ele tinha no Brasil, ele nunca atingiu. Então a experiência profissional traz para um outro ponto, né, além da falta de reconhecimento, é você ter que iniciar numa posição de carreira muito abaixo daquilo que você tinha no Brasil. Por N razões,
que vão de preconceito até questões legítimas. Então você tem que estar preparado para isso. Um outro problema, que é um problema que as pessoas também não consideram, as pessoas consideram sentir saudade, as pessoas acabam se vinculando com outros brasileiros, acabam aderindo à comunidade brasileira no exterior. Tem um vídeo aqui no canal, aí no final aqui desse vídeo você vai ver um link para esse vídeo sobre a comunidade brasileira fora. As pessoas acabam se relacionando, mas morar fora do Brasil, distante da sua família, você perde um suporte importante até para as coisas básicas. Pequenas coisas que a sua família acaba te ajudando, sem que você perceba no seu dia a dia, ela lhe falta completamente no exterior. E as pessoas subestimam isso. Agora, por exemplo, eu tive uma filha e tanto eu quanto a minha esposa não temos família aqui na Nova Zelândia. Somos só nós. E aí nós notamos, comparando com os nossos amigos aqui locais que têm família, o quão mais saudável era a vida deles pelo suporte que os pais, que os avós davam, por exemplo, à criança. Uma vez por mês os pais vinham, ficavam com a criança algumas horas. A gente não teve isso por 3 anos, nenhum tipo de apoio. Então, essa falta de suporte, que parece ser uma coisa contornável, ela pode se tornar uma coisa muito complexa, quando você não tem ajuda nenhuma. E é claro, varia se é um indivíduo solteiro imigrando ou se é uma família imigrando. Também há essa diferença. E, finalmente, as pessoas têm que entender e reconhecer a grande diferença que existe quando você imigra do país onde você está para um outro país já com um emprego garantido. Quando isso acontece, você resolve algumas etapas de integração social, cultural e econômica, porque você já se coloca dentro de uma empresa local, onde já há uma rede de estruturas sociais, de conexões, uma rede de suporte da própria empresa, e você entra numa situação econômica muito mais favorável. Você não tem um relógio atrás de você contando rapidamente. Se você não arrumar um emprego, você vai ficar sem dinheiro, você terá que voltar no Brasil ou ficar ilegal, o que não é a proposta aqui desse canal. Se você está nessa situação, a sua relação com o país muda completamente. Você não passa por várias etapas que o imigrante desempregado ou o imigrante que estudou e tem 1 ano ou 2 para arrumar um emprego na área, vai passar. Então a comparação é complicada. E é claro, antes da gente encerrar esse vídeo, é muito importante que a gente diga que cada caso é um caso. A gente está generalizando aqui, usando alguns dados da minha experiência, alguns dados que a gente conseguiu nessa pesquisa, mas no fundo, nós estamos falando de uma generalização muito grande. É claro, teremos comentários aqui de alguém falando: "Não tive problema nenhum, foi tudo maravilhoso". E vai ter gente que falou assim: "Cara, tinha todo o suporte, deu tudo errado e fui embora". É preciso ter muito cuidado quando a gente fala sobre morar fora do Brasil, sobre as impressões pessoais, para não transformar essas impressões pessoais em realidade factual. Então nós não temos a intenção aqui de cravarmos, apesar de, aqui no canal, obviamente, basearmos a discussão nas experiências pessoais que eu tenho, mas eu não tenho pretensão de dizer que essas experiências são a verdade absoluta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai fazer vários vídeos com essa temática. Se você tiver alguma temática específica na cabeça, escreve aqui no comentário, deixa aqui pra gente a sua impressão e a gente vai trabalhando junto com você para tentar responder as suas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Temos mais de 10.000 pessoas dividindo essa viagem aqui com a gente. Então, seja mais um dessas 10.000 pessoas. E se você gostou de verdade, tem uma porrada de vídeo aqui no canal e compartilha esse aqui com seus amigos.